Olá, boa tarde, nono ano. Bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todos possam estar bem, com bastante saúde. Nesta semana, estamos continuando nosso estudo sobre a concordância verbal. Nesta aula, iremos rever algumas regras e faremos uma atividade na gramática, tá certo? Então, convido você a já providenciar a sua gramática, deixá-la separadinha aí do lado. Daqui a pouco eu falo qual é a página que iremos usar. De antemão, vamos recapitular algumas regras já estudadas. Bem, neste quadro, podemos verificar algumas situações de concordância com o verbo ser. O que observar? Na indicação de horas, o verbo ser concorda com o numeral. Exemplo, são 3 horas. Se de repente, ao invés da palavra do numeral 3 for o numeral 1, então é 1 hora da tarde, certo? Então, sempre que você estiver diante de horas, o verbo ser irá fazer a concordância com o numeral. Na indicação de datas, quando a palavra dia antecede o numeral, o verbo permanece no singular. Hoje é dia 10 de janeiro de 2016. Hoje são 10 de janeiro de 2016. No caso, pessoal, no primeiro exemplo, hoje é dia 10, o verbo ficou no singular por conta da palavra dia. Vejam aí que o verbo ser, no caso aí o não está concordando com o numeral, e sim com a palavra dia. No segundo caso, como não houve a presença da palavra dia, o verbo ser está concordando com o numeral 10. Por isso que hoje são 10 de janeiro, e havendo a palavra dia, concorde com a palavra dia. Hoje é dia 10 de janeiro de 2016, certo? Expressões que indicam quantidade, preço, valor, medida. Por exemplo, é muito, é pouco, é mais de, é tanto. Nestes casos, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. R$ 50 é muito? Vejam que aí o verbo não vai concordar com o numeral 50. Por quê? Porque diante da expressão é muito, é pouco, é mais, dia, é menos dia, é tanto, indicando quantidade, preço, valor, medida, vai ficar sempre com o verbo na terceira pessoa do singular, certo? Então, por isso que neste caso aí, R$ 50, o verbo não vai concordar com este numeral. Vai ficar na terceira pessoa do singular. Dando continuidade. Pronome pessoal com função de sujeito ou de predicativo. Neste caso, o verbo concorda com o pronome. Eu sou a responsável pela exposição. No caso, aí sou está concordando com o pronome eu, certo? Expressões que indicam quantidade aproximada apresentam o verbo na terceira pessoa do plural. Aproximadamente 100 pessoas participaram do evento. Perto de 15 pessoas confirmaram presença na atividade. Então, todas as vezes que você tiver expressões que indiquem uma quantidade aproximada, este verbo ele vai ser colocado na terceira pessoa do plural. Até porque após essa expressão aproximadamente ou perto, né, vai aparecer algo que indique quantidade, algo no plural, 100 pessoas, 15 pessoas. Portanto, o verbo vai concordar com essa expressão, certo? 100 pessoas participaram, 15 pessoas confirmaram. Expressões partitivas, né? O que é isso? São expressões que indicam parte. Por exemplo, a maioria, grande parte de, parte de. Nestes casos, o verbo pode concordar com o núcleo ou com o adjunto adnominal que indica o conjunto. A maior parte dos alunos faltou hoje, mas eu poderia colocar a maior parte dos alunos faltaram hoje. Quando eu faço a opção de deixar o verbo no singular, eu estou concordando com a palavra, né? O verbo vai ficar na terceira pessoa do singular, concordando com a maior, né? Já quando eu falo
alunos faltaram, estou concordando não mais com a palavra parte, e sim com a palavra alunos. Então, vejam que aí eu posso colocar a maioria dos alunos faltou, ou a maioria dos alunos faltaram, uma parte dos bois contraiu, ou uma parte dos bois contraíram a doença. Se eu coloco contraiu, a concordância é com a palavra parte. Se eu coloco contraíram, a concordância é com a palavra bois. Pelo menos um terço dos vestibulandos entregou ou entregaram a prova em branco. Neste caso, entregou concorda com um terço e entregaram, você pode optar também para concordar com vestibulandos. Expressões formadas por pronomes indefinidos, quantos de, alguns de, vários de, muitos de nós. Verbo pode concordar com o pronome definido ou com o pronome especificativo. Como assim? Alguns de nós faremos o trabalho. Veja que neste caso, faremos, que é o verbo, está concordando com o pronome nós, que é um pronome, pessoal do caso reto. Já no exemplo, alguns de nós farão o trabalho, este farão está concordando com o pronome indefinido, alguns. Então, diante de expressões como essas, expressões formadas por pronomes indefinidos e outras expressões como quantos de, alguns de, vários de, muitos de, que são pronomes indefinidos, que essas expressões são formadas por algum elemento que é um pronome definido, este verbo vai concordar ou com o pronome especificativo, no caso aí nós, ou com o próprio pronome definido. Então, podemos falar algum de nós faremos ou alguns de nós farão. Mesma coisa com muitos. Muitos de nós acompanhamos. Ou muitos de nós acompanharam. Acompanhamos concordando com nós e acompanharam concordando com muitos. Terceira pessoa do plural. Quantos de vocês fizeram a tarefa? Aí, quantos de vocês fizeram? Fizeram aí, está concordando com vocês, terceira pessoa do plural. E também, se eu fizer a concordância com a palavra quantos, também coincidiu aí de ficar na terceira pessoa do plural, tanto para concordar com vocês, quanto também para concordar com a palavra quantos. Vamos dar continuidade agora com a exceção. Um de nós fará o trabalho. Vejam que aí nós temos a presença de um, que não é, aí neste caso, um pronome indefinido, Nenhum de nós fará o trabalho. Vejam que no segundo exemplo, nenhum de nós fará o trabalho. Embora nenhum seja um pronome indefinido, o verbo aí permanecerá na terceira pessoa do singular, certo? E também esse verbo aí não vai concordar com o pronome nós. Estamos diante de algumas exceções. Então, diante da expressão um de, nenhum de, verbo na terceira pessoa do singular. Cada um de nós deve preencher a ficha de inscrição. Cada um de vocês receberá instruções sobre as atividades. Com a expressão cada um, certo? Diante da expressão cada um, você também só utiliza o verbo na terceira pessoa do singular. Certo? Então, diante da expressão um, nenhum e cada um, a sua única opção é permanecer com o verbo na terceira pessoa do singular. Dando continuidade. Porcentagem. Verbo concorda com o termo preposicionado que especifica o número.
30% da população votou naquele candidato. Então, vejam aí que a expressão que está ligada por meio de uma preposição é o da população. Por isso, o verbo aí ficou concordando com essa expressão e não com o numeral 30%. 30% dos brasileiros votaram naquele candidato. Já aqui, votaram ficou no plural, porque concorda com a expressão dos brasileiros. Quando a expressão, quando aparecer porcentagem, né, nas orações, e não aparecer essa questão do, quando formado apenas por número, o verbo concorda com ele. 1% dos eleitores votaram, 1% votou. 15% dos eleitores votaram naquele candidato, 15% da população votou naquele candidato. 15% votaram naquele candidato. Vejam que em alguns casos, após a porcentagem, não aparece a expressão com a preposição. Por exemplo, 1% votou em branco. Vejam que aqui o segundo exemplo, votou, né? Ele está logo após a porcentagem. E aqui o votou está concordando com o numeral 1. Só que aqui, no caso, 1% dos eleitores, vejam que aqui houve a expressão com a preposição dos eleitores. Neste caso, o verbo não concorda com o numeral, mas sim com a expressão dos eleitores. A mesma coisa acontece com 15% dos eleitores votaram, por conta aqui do votar ou concordar com o termo dos eleitores. Já aqui votou está concordando com o termo população, que está no singular, e 15% votaram está no plural, porque aqui neste último caso não há a presença de uma expressão com a preposição, né? Portanto, aí votaram concorda com a porcentagem, com o numeral, 15%. Significa dizer, então, que diante de porcentagens, se você percebeu que após a porcentagem vem diretamente o verbo, então o verbo concorda com o numeral. 3% votaram, 1% votou. Mas se após a porcentagem vier uma expressão, como por exemplo, 30% da população, o verbo não vai concordar mais com o numeral, e sim com a expressão que vier após a porcentagem. 30% da população votou, mas se não houvesse aí da população, fosse apenas 30%, você faria 30% votaram, certo? Dando continuidade. Expressão mais de um, o verbo fica no singular. Mais de um aluno protestou contra o castigo. Há uma exceção, quando indicar reciprocidade. Mais de um deputado se ofenderam no debate, indicando reciprocidade, certo? Então, toda vez que indicar reciprocidade, você já deve lembrar que os verbos ficarão no plural, ok? Vamos praticar um pouquinho algumas regras de concordância verbal na gramática, página 303. Então, peço que vocês agora já peguem a gramática nesta página e vamos juntos agora responder algumas questões. Vamos lá. Gramática, página 303. Não é necessário copiar as perguntas, anotem apenas as respostas. Primeira questão, todo mundo atento, página 313. Vamos já começar a correção. 1. Leia a tirinha a seguir. Nós estamos um pouco cansados hoje, Liz. Maratona de desenhos a noite toda na TV. Ela acha que nós somos malucos. Obviamente, as prioridades dela não incluem doideira. Você vai copiar e classificar o sujeito do verbo incluir. Na letra B, justificar por que o verbo incluir está no plural. E C, reescreva o texto do último balão com o sujeito no singular. Certo? Você vai encontrar qual é o sujeito do último balãozinho, que é da fala do Garfield, e vai
reescrever essa mesma fala colocando o sujeito no plural, aliás, no singular. E é claro que você vai precisar fazer a concordância, né? Fazendo as devidas alterações. Todo mundo vai fazendo, já já eu faço a correção com vocês, daqui a alguns segundos. Vamos lá. Pronto. Agora vamos observar a correção da primeira questão. Copie e classifique o sujeito do verbo incluir. Prioridades, certo? Vejam que prioridades aparece lá na fala do Garfield, né? Obviamente, as prioridades dela não incluem doideira. Sujeito simples, certo? Prioridades, sujeito simples. Justifica a forma no plural do verbo incluir. Por que incluir está no plural? Porque concorda com o sujeito prioridades, que também está no plural, certo? C. Reescreva o texto do último balão com o sujeito singular. Se o sujeito é prioridades, colocando no singular, fica. Obviamente, a prioridade dela não inclui doideira. Obviamente, a prioridade dela não inclui doideira. Todo mundo respondendo a primeira questão, certo? Vamos lá. Todo mundo respondendo. Primeira questão. Letra A, prioridades, sujeito simples. Letra B, o sujeito concorda com o verbo, né? O verbo está no plural porque concorda com o sujeito. E C, colocando essa mesma oração no singular, fica, obviamente, a prioridade dela não inclui doideira. Passando adiante, questão 2. Leia o fragmento a seguir extraído de um conto, O Pardal. Era um pardal feio, escuro e pequeno. Cabia sem esforço na mão fechada. A filha mais velha o trouxe da rua. Olhem o que eu trouxe para vocês. Como se fosse um bombom surpresa. Estava caído na calçada. É cego, ela disse, como que se desculpando por tê-lo visto e apanhado.
Aos domingos, essas coisas acontecem. Um pardal na sala estava com os olhos fechados, depois abriu um deles, tornou a fechá-lo, abriu o outro. De fato, não queria ficar com os olhos abertos. Quem sabe desejasse apenas se inteirar do que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas indefinidas, opacas, que encostavam o rosto em suas penas molhadas? Estava molhado. Alguém fora lá dentro apanhar uma xícara com água e essas coisas que se dão a passarinho. Reescreva os dois primeiros períodos, considerando como sujeito dois pardais. Bem, lá no começo do texto tem era um pardal. Então você vai trocar um pardal por dois pardais. Eram dois pardais. Aí você vai reescrever até o segundo período, ou seja, até o segundo ponto final. O primeiro ponto final é até pequeno e o segundo é até fechada. Então você vai reescrever o primeiro período até fechada, fazendo as modificações necessárias, porque você vai trocar pardal por dois pardais. E é claro que você vai precisar fazer algumas alterações, tá bom? Letra B. Escreva a regra de concordância que justifica a alteração realizada nos verbos. Então, na letra B, você vai pensar em qual regra se encaixa, né? O que é que pode justificar essa concordância verbal após a sua modificação da letra A. C. Reescreva este trecho substituindo a palavra pessoa por gente e penas por corpo. Aí você vai observar que também haverá modificações, tá bom? Justifique o uso do verbo dar no plural. Todo mundo respondendo. A questão 2, já já faremos a correção. Daqui a alguns minutos faremos a correção da segunda questão. Atenção!
Daqui a alguns instantes, faremos a correção da segunda questão, pessoal. Vamos observar agora a correção da questão 2. Bem, reescreva os dois primeiros períodos, considerando como sujeito dois pardais. Eram dois pardais feios, escuros e pequenos. Cabiam sem esforço na mão fechada. Então, observem aí, nós precisamos reescrever os verbos, né? Era, passou para eram. Precisamos colocar no plural os adjetivos feios, escuros e pequenos. Modificar também o outro verbo colocando cabiam. Então, eram dois pardais feios, escuros e pequenos. Cabiam sem esforço na mão fechada. B. Escreva a regra de concordância que justifica a alteração realizada nos verbos. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. É claro, pessoal, o verbo aí passou a concordar em número e pessoa porque o sujeito agora é dois pardais. Como é plural, é lógico que o verbo também deve seguir essa mesma concordância, ficando também no plural. Reescreva este trecho substituindo palavra pessoas por gente e penas por corpo. Quem eram aquelas pessoas indefinidas, opacas, que encostavam o rosto em suas penas molhadas? Resposta. Quem era aquela gente indefinida, opaca, que encostava o rosto em seu corpo molhado? Então, observem que aí houve algumas mudanças, né? Por exemplo, indefinida ficou no singular, opaca ficou no singular, para concordar com gente, né? O verbo encostava também ficou no singular. E molhadas passou a ficar molhado no singular, concordando com a palavra corpo. Justifique o uso do verbo dar no plural. O verbo está no plural porque concorda com o sujeito dessas coisas. Note que se trata de uma voz passiva sintética. Bem, a voz passiva sintética, pessoal, é aquela que é formada pelo se, né? É o verbo mais o se. Por exemplo, vamos observar onde é que o verbo dar aparece no texto. Era um pardal feio, escuro e pequeno. Cabia sem esforço na mão fechada. A filha mais velha eu trouxe da rua. Olhem o que eu trouxe para vocês. Como se fosse um bombom surpresa. Estava caído na calçada. É cego, ela disse. Como que se desculpando por tê-lo visto e apanhado. Aos domingos, essas coisas acontecem. Um pardal na sala estava com os olhos fechados. Depois abriu um deles e tornou a inteirar do que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas indefinidas, opacas, que encostavam o rosto em suas penas molhadas? Estava molhado, alguém lá dentro a apanhar uma xícara com água e essas coisas que se dão a passarinho. Bem, que se dão a passarinho. Cadê o si, ó? Si, que se dão a passarinho. O verbo está no plural porque concorda com a palavra coisas, certo? Concordando aí com o sujeito, essas coisas. No finalzinho aqui do trecho do conto. Passando adiante, questão 3. Justifique a concordância dos verbos destacados. Vossa Senhoria convocou os professores à Assembleia?
Fomos nós quem escreveu. Ele foi um dos artistas que mais agradaram. Não só a sua delicadeza, mas também sua simpatia me cativaram. E essas músicas são lembranças vivas. Tentem encontrar motivos que justifiquem essa concordância e anotem as respostas no caderno de vocês. Já já faremos a correção. Daqui a alguns segundos faremos a correção da questão 3. Fazendo agora a correção da questão 3 junto com vocês. Vossa Senhoria convocou os professores à assembleia. O verbo convocou fica na terceira pessoa quando o núcleo do sujeito for pronome de tratamento. Então, de acordo com esta regra, toda vez que tivermos verbos de pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa. O verbo fica na terceira pessoa quando o núcleo do sujeito for pronome de tratamento. No caso aí, senhoria, né? Vossa Senhoria. Fomos nós quem escreveu o relatório. Bem, parece estranho porque nós não costumamos fazer corretamente a concordância com o pronome relativo quem. Geralmente, nós costumamos falar, fomos nós quem escrevemos, não é verdade? No entanto, quando usamos o pronome relativo quem, o ideal é que se deixe o verbo na terceira pessoa do singular. Observe a seguinte resposta. B. O verbo em geral fica na terceira pessoa do singular quando o núcleo do sujeito for constituído pelo pronome relativo quem. Então, todas as vezes que tiver o pronome relativo quem, deixe o verbo na terceira pessoa do singular. C. Ele foi um dos artistas que mais agradaram ao público. O verbo fica no plural com o sujeito formado pela expressão um dos que. Então, diante da expressão um dos que, o verbo toma a forma plural. Letra D. Não só sua delicadeza, mas também sua simpatia me cativaram. O verbo fica preferencialmente no plural quando o sujeito é formado pelas expressões não só, mas também e tanto quanto. Então, diante de expressões como não só, mas também, dê preferência ao verbo no plural. Não só sua delicadeza, mas também sua simpatia me cativaram. Que cativaram a estar concordando tanto com delicadeza quanto com simpatia. Letra E. Essa música são lembranças vivas. Vejam aí que o verbo ser
não está concordando com música, até porque música está no singular, né? Qual é a justificativa? Ligando o sujeito e predicativo de números diferentes, singular e plural, o verbo ser fica no plural se os dois termos forem formados por nome de coisas. Então, nós temos aqui, ó, lembranças vivas, que é predicativo, né? Está caracterizando o sujeito músicas. O verbo ser aí está ligando esse predicativo ao sujeito. E aí nós temos o sujeito no singular e o predicativo no plural, lembranças vivas. Neste caso, o verbo ser fica no plural se os dois termos forem formados por nomes de coisas, certo? Então, essa é a justificativa da letra E. Passando adiante, questão 4. Substitua o espaço pelas formas verbais adequadas. Então, você tem aí em cada parêntese duas opções. Escolha a que melhor completa, certo? E aproveite também para responder a questão 5, tentando justificar as respostas da questão anterior. Corrigiremos as questões 4 e 5 daqui a pouquinho. Primeiramente, tentem respondê-las. Daqui a pouquinho faremos a correção, certo? Vamos acompanhar a correção da questão 4 e também da questão 5. Letra A. Faz 8 anos que me mudei de cidade. O verbo fazer, na indicação de tempo decorrido,
Ele é um verbo impessoal. Como eu já falei a vocês em aulas passadas, o verbo fazer, sendo impessoal, fica na terceira pessoa do singular, certo? B. Os Estados Unidos é um país ou são um país? Bem, quando houver a presença do determinante, que é o artigo, né, acompanhando um nome próprio plural, no caso Estados Unidos, eu vou colocar o verbo no plural. Se não houvesse a presença do artigo os, então ficaria Estados Unidos é um país desenvolvido. Com a presença do artigo os, o verbo fica no plural. Os Estados Unidos são. Tu e teus filhos. Aqui na letra C, é aquela regra que eu falei sobre a questão de uma pessoa gramatical prevalecer sobre a outra. Aqui o tu prevalece sobre o teus filhos, né? E aí, no caso, eu vou colocar o verbo na segunda pessoa do plural. Tu e teus filhos são vós. Então, vós participareis da festa do colégio. Então, participareis. Tu e teus filhos é vós. Então, vós participareis. Nem dinheiro nem fama resolveram o problema emocional do ator. Na letra D, nós temos aí o sujeito composto, formado pela expressão ou, no caso aí pela expressão nem, né? O verbo fica no plural, se a informação do predicado for válida para todos os núcleos. Então, pessoal, aí, ó, nem dinheiro nem fama, tanto faz, né? Nada resolveria o problema emocional do ator, nem dinheiro e nem fama. Como as duas coisas equivalem, né? Se equivalem, nenhuma das duas irão resolver o problema do ator, então o verbo vai concordar com os dois elementos do sujeito. Então fica o verbo no plural. Letra E. Compreender e perdoar revela ou revelam, revela amor ao próximo. Com o sujeito composto formado por verbos no infinitivo, né? Infinitivos, no caso compreender e perdoar, o verbo fica no singular se os infinitivos não estiverem determinados. Ou seja, como não há a presença de artigos, os verbos ficarão no singular, certo? Então, na questão 5, letra A. O verbo fazer é impessoal, não há a presença de um sujeito quando indica tempo decorrido, devendo ficar na terceira pessoa do singular. Com a resposta da letra B. Com o núcleo do sujeito formado por nome próprio plural, precedido de artigo, o verbo fica no plural. C. Quando o sujeito composto é formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural, na pessoa que prevalece sobre os outros. No caso, a segunda pessoa prevalece sobre a terceira pessoa. D. Com o sujeito composto de núcleos unidos por ou e nem, o verbo fica no plural se a informação do predicado for válida para todos os núcleos. E letra E. Com o sujeito composto formado por infinitivos, o verbo fica no singular se os infinitivos não estiverem determinados, ou seja, não estiverem acompanhados de artigos. Vale relembrar que todas essas informações, essas regras, vocês podem estar olhando, conferindo na gramática de vocês. Antes dessa atividade, a partir da página 306, existe aí uma série de regras gerais e regras particulares da concordância verbal, certo? Se acharem conveniente, se precisarem fazer consulta, é só observar essas páginas que todas essas regras, inclusive da questão 5, né? A particularidade da letra E, da letra D e até mesmo das outras opções, vocês poderão encontrar essas mesmas explicações na gramática de vocês, tá bom? Vamos finalizando por aqui. Vamos deixar apenas na questão número 4 e 5 mesmo, certo?
Não precisa me enviar o restante das questões e nem a foto das que nós já fizemos, certo? Vamos deixar apenas até a questão 5 mesmo. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.